oitavo ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, em casa e seguros. Hoje nós vamos fazer a aula 23 de vocês, que tá lá na apostila 3, tá? Então, aula 23, apostila 3. Essa aula, ela vai iniciar na página 217 de vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês podem abrir aí a apostila na página 217. Nesta aula, a gente vai continuar falando de conjunções. Agora vão entrar conjunções subordinativas novas, tá? E aí, a primeira coisa que vocês precisam fazer é fazer a leitura deste texto aqui, que tá na página 217, que se chama Here Comes the Sun. Aí vem o sol, que também é o nome de uma música dos Beatles, tá? E aí, vocês vão ler este pequeno texto e responder essas 4 perguntas para mim. 1, 2 e 3 são perguntas referentes ao texto, então vocês vão responder sobre este texto. Já a pergunta 4 é uma pergunta pessoal, então espero que todo mundo tenha respondido aqui, ó. What did you do last weekend? O que você fez no final de semana passado? Acho que todo mundo vai responder igual, né? Que ficou em casa. Sim, por favor. Aí, a gente chega na página 218, aqui, ó, 218, onde a gente vai ter essa explicação aqui sobre conjunções subordinativas, tá? Aí, a gente vai ver although, even though, despite, in spite of, because e because of. E aí, eu gravei um vídeo para vocês explicando melhor essas conjunções. Vamos assistir? Então, vamos lá para a explicação, pessoal. Então, a gente começa falando aqui, ó, sobre, nessa aula, né, aula 23, sobre subordinating conjunction, que são conjunções subordinativas. A gente vai falar de algumas aí nessa aula. As primeiras que a gente vai falar são de although, even though, despite e in spite of. Essas 4 conjunções, elas têm a mesma tradução, que vai ser embora ou apesar. Elas têm a mesma tradução. E elas vão servir para você falar de uma ideia contrária. As 2 primeiras que a gente vai ver é although e even though. Se vocês separarem aqui, eu coloquei até um sinal de igual, porque elas são iguais. Só voltando, qual que é a tradução das duas? Apesar ou embora. Elas têm a mesma tradução, elas são iguais, tá? Só que quando que eu vou usar although e even though? Eu vou usar quando na sequência desse apesar ou embora, né, do although e even though, eu tiver uma junção de sujeito mais verbo. Então, eu até montei uma frase aqui para ficar de exemplo para vocês, ó. Although it rained a lot, we went to the beach. Então, ó, apesar de ter chovido muito, nós fomos para a praia. Então, aqui eu tenho, ó, it, que é o sujeito, e rained, que é o verbo. Então, ó, eu tenho o although que tá sendo seguido, né, na sequência dele, eu tenho a junção de sujeito e verbo, ok? Então, não esqueçam, although e even though, eles são iguais e eles têm a tradução de apesar ou embora. Aí, a gente vai pro próximo, que é o despite ou in spite of, que também tem a mesma tradução. Eles também são apesar ou embora, tá? Só que a diferença é que agora, o despite e o in spite of, nós vamos usar em qual situação? Na sequência dele, logo depois dele, tem que aparecer um substantivo ou um pronome ou um verbo no gerúndio, ou seja, um verbo com ing. Então, eles têm a mesma tradução, só que eles são usados em momentos diferentes. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos, ó. Aqui eu tenho assim, in spite of the rain, we went to the park. Então, ó, apesar da chuva, nós fomos para o parque. Então, olha o que eu tenho aqui, ó, bem depois do in spite of, eu tenho the rain, que é um substantivo. Por isso que eu usei in spite of. Então, apesar da chuva, nós fomos pro parque. Professora, se em vez de in spite of eu quisesse usar o although aqui, poderia? Não,
Porque o although eu só vou usar se eu tiver a junção aqui na sequência de sujeito e verbo. Aqui eu só tenho um substantivo. Aí nós vamos para o segundo exemplo, ó. I didn't get the job despite having all the qualifications. Aqui, ao invés de in spite of, eu usei despite, mas poderia usar o in spite of, tá? Não tem problema. Então, ó, eu não consegui o trabalho, apesar de ter todas as qualificações. Então, ó, eu tenho despite aqui, e na sequência, eu tenho o verbo having, que tá, olha aqui, ó, tá no gerúndio, ele termina com ing. Então, vamos anotar aqui, ó, verbo no gerúndio. Então, neste caso, eu tive que usar o despite, ou in spite of. Dava para usar o although? Não. E último exemplo aqui, ó, I don't like her, não gosto dela, despite her kindness, apesar da sua gentileza. Então, eu tenho despite, seguido por her. Her é um pronome. Então, olha aqui, ó, entrou nessa categoria. Então, não gosto dela, apesar de sua gentileza. Então, só para dar aquela revisada. Although, even though, despite, in spite of, todos têm a mesma tradução, que é apesar ou embora. Quando que eu uso although, quando que eu uso despite? Eu vou usar o although se eu tiver na sequência dele, ou seja, logo depois, um sujeito e verbo. Já o despite eu vou usar quando eu tiver na sequência dele um substantivo, um pronome ou um verbo no gerúndio, ou seja, um verbo com ing. Agora a gente vai falar um pouquinho da segunda parte aí da explicação na apostila de vocês, que são as conjunções because e because of. Essas conjunções, elas servem para indicar causa, tá? E aí elas são divididas dessas duas maneiras. A primeira é because, que quer dizer porque, a tradução dela é porque, e ela sempre, depois desse because, tem que ser seguido de sujeito e verbo, igual aqui, né? Então, tem que ter a junção de sujeito e verbo. Então, vamos dar uma olhada no exemplo, ó. He passed the test, ele passou na prova, because he studied, porque ele estudou. Então, aqui eu tenho a junção, ó, sujeito e aqui o verbo. Então, junção, sujeito mais verbo, e aí eu uso o because, que é o meu porquê. Aqui eu também vou ter o because of, que a tradução dele é por causa, né? Ele vai ser usado antes de um substantivo, pronome ou verbo no gerúndio, ou seja, o verbo com ing, igual aqui. Então, olha aqui, ó. The traffic was heavy because of the rain. Então, o trânsito tava pesado, tava muito difícil, né? Tava cheio, because of the rain, por causa da chuva. Então, ó, aqui eu tenho the rain, que é um substantivo, tá? Então, because of, por causa da, nesse caso é da, porque é da chuva, tá bom? Então, essa é a diferença, because, por quê? Because of, por causa de, tá bom? Então, vamos fazer os exercícios aí para treinar esse conteúdo. Beleza, explicação, ok. Então, vamos para os exercícios. A gente vai começar fazendo esse exercício 1, em que ele pede assim: complete the sentence with although, in spite of, because or because of. Então, vocês vão ter que completar. A primeira coisa que vocês vão precisar pensar na hora de completar essas sentenças. Vocês vão ter que ler essa frase e decidir se o que tá faltando nela é um porquê ou por causa, né? Ou um apesar. Por quê? Se for apesar, vocês vão usar although ou in spite of. Se for porque ou por causa de, vocês vão usar because ou because of. Então, a primeira parte é decidir se é apesar ou por quê. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vou fazer um com vocês. Então, ó, aqui. Dei um zoom aqui no exercício que eu vou responder a letra A com vocês, só para vocês entenderem como que vocês vão fazer esse exercício. Então, ele começa, né, como eu disse, vocês têm que decidir o que tá faltando. Então, vamos ler aqui, ó. She bought
the dress. Então, olha lá. Ela comprou o vestido. Tarará, it was rather expensive. Então, ele era bem caro. Então, ela comprou o vestido, ele era bem caro. Então, tem duas opções. Ela comprou o vestido apesar dele ser bem caro, né? Que ele era muito caro. Ou porque ele era muito caro. Dificilmente a gente vai colocar, ela comprou o vestido porque era caro. Ela comprou o vestido apesar dele ser caro. Então, a gente vai usar um dos dois, né? Um dos apesares aí. E aí, a gente voltando lá na explicação, vocês viram que tem dois jeitos de falar em apesar e embora, que é o though ou in spite of. Só que, quando a gente tem uma sequência de sujeito e verbo, a gente usa o though. O in spite of, ele vai ser usado quando eu tenho um substantivo, um pronome ou um verbo com ing. Vamos dar uma olhada em qual caso que essa frase ela se encaixa. Depois do espacinho aqui, eu tenho it, que pode ser um pronome, né? Só que a próxima aqui é was, que é verbo. Então, eu vou ter uma sequência de sujeito e verbo. Então, eu vou usar o although. Ok? Então, opa, alternativa A aqui, vocês vão colocar although. Certinho? Então, vocês vão analisando isso nas outras frases e vão completando, ok? Então, peraí que eu vou voltar aqui a esse exercício 1, né? No exercício 2, vocês precisam completar essas frases aqui, ó lá, using your own ideas, usando suas próprias ideias. Então, ó, por exemplo, na letra A tá assim, I was hungry, eu estava faminto, even though, apesar, e aí vocês vão completar com respostas pessoais. Eu estava faminta apesar de ter jantado, apesar de ter almoçado, e aí vocês vão decidindo. Então, esse 2 vocês têm que completar com as suas próprias ideias, tá? O exercício 3, ele pede assim, choose the answer that best completes the sentence. Então, escolha a resposta que melhor complete as sentenças. Então, vocês vão ler a frase e vão assinalar se o que melhor completa essa frase aqui, por exemplo, ó, ela era uma mulher honesta e muito sensata, tararã, completamente mal educada, né? Dizer, tipo, sem educação. Aí, ó, porque, when, quando ou apesar. Aí vocês vão analisando aqui o que encaixa melhor, tá? Aí, só para fixar esse exercício, ele acaba aqui, ó, na página 219, tá? Então, ele vai até H, mas é só marcar o xizinho. E aí, para encerrar essa aula, aqui na página 219, ó, vocês têm aqui o Cultural Spot, né? Que ele vai o ponto cultural, que vai falar sobre um livro que chama Crime and Punishment, né? Crime e Castigo. Deixa eu até mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Este livro aqui, ó. Crime e Castigo. Ele é até grandinho, ó. Do Dostoiévski. É bem legal esse livro. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler aqui esse textinho que vai explicar sobre o que é do que fala este livro, tá? E vão responder para mim essas informações aqui, ó. Year the book was published, do ano que o livro foi publicado, o autor e quem é o personagem principal. Todas essas informações vocês vão achar aqui neste texto, ok? Gente, espero que vocês tenham entendido. O resumo que eu expliquei agora há pouco, anotem, tá? Deixa tudo anotadinho aí no caderno para vocês terem uma base de estudo legal, ok? Gente, beijinhos. Tchau, tchau.